de madrugada, eles disseram. É mais silencioso, eles disseram. Oi, gente, meu nome é Marcele Souza e sejam bem-vindos ao meu portfólio. Eu falei que eu ia voltar quando eu tivesse um assunto mais legal pra falar. E hoje a gente vai falar de Dark. Então nós, fãs de Dark, estamos órfãos dessa série maravilhosa que foi considerada a melhor original Netflix por uma votação popular no Rotten Tomatoes. E como eu tô com muita saudade da minha série preferida, eu resolvi falar aqui um pouquinho pra vocês de algumas semelhanças que eu achei de Dark com outras produções. Oi, gente, Marcele do Futuro por aqui, ou Senhor Cafona dos anos 80, por causa do meu novo corte de cabelo. Podem chamar como vocês quiserem. Tô passando aqui pra falar que esse vídeo foi gravado há muito tempo. Foi o segundo vídeo que eu gravei pro canal, mas eu tive alguns problemas com a edição. Meu computador foi pro concerto, eu fiquei um tempo sem ele, e eu consegui um emprego. Então terminou que demorou um pouquinho mais do que eu tava imaginando pra sair. O roteiro desse vídeo foi baseado num artigo que eu escrevi pro blog Café com Net. Eu não sei se vocês sabem, mas eu escrevo pra lá semanalmente. Mas nesse texto específico eu senti falta de algo mais visual pra ficar completo. Então, se você já leu o que eu escrevi lá, vai entender melhor as minhas teorias. E se você ainda não leu, se prepara porque o vídeo tá muito legal. Eu vou deixar o link do Café com Net aqui na descrição. Tem bastante coisa legal, o site é super completo. Mas assiste o vídeo aqui primeiro e depois vai lá. Agora, voltando pro vídeo. Embora tenha muita gente que fale que Dark é parecido com Stranger Things, não tem nada a ver. A única coisa em comum que essas duas produções têm é que elas se inspiram nas obras do Stephen King, como a maior parte dos criadores de terror e suspense de hoje em dia. Mas assim, vou te falar que essas semelhanças que eu achei de Dark com outras obras me deixaram bem chocada. Então é o seguinte, eu vou contar pra vocês como que eu descobri essas semelhanças. Eu tava na minha casa, de boa, resolvi assistir um filme, coloquei na HBO Go e assisti Corra, Lola, Corra. É um filme de 1999 e eu assisti sem saber absolutamente nada sobre o filme. Eu só coloquei lá porque tinha uma menina de cabelo vermelho que eu achei legal. Eu até vou ler aqui uma coisinha que eu escrevi pra ver se vocês acham parecido. Uma produção alemã que utiliza o tempo como enredo principal e acontece em 3 ciclos para tentar evitar a morte de pessoas queridas para os protagonistas, ou dele próprio, cheia de conflitos familiares, com uma velhinha misteriosa que parece estar em todos os lugares e saber de tudo antes dos personagens principais, cuja montagem divide a tela ao meio para mostrar 2 ações diferentes acontecendo ao mesmo instante e ainda possui uma trilha sonora aleatória, misturando músicas sombrias e alegres em momentos que não parecem adequados. Tá parecido? Então, é sobre isso que fala Corra, Lola, Corra. Embora o filme não tenha uma história exatamente parecida com a série, até porque o filme fala sobre um assalto, Corra, Lola, Corra tem algumas coisas muito parecidas. Pra começar, a primeira coisa que aparece no filme é uma cartela preta com uma frase do T.S. Eliot e fala um pouquinho sobre o que vai ser o filme. E qual é a primeira coisa que aparece em Dark? Uma cartela com uma frase do Einstein falando sobre as coisas que vão ser tratadas na série. E logo depois, tanto na série quanto no filme, começa uma narração e enquanto a gente escuta a narração em off, a gente vai conhecendo os personagens que vão aparecer nas 2 tramas. E as 2 narrações falam sobre questões da humanidade. Da onde a gente veio, para onde a gente vai, como que é o futuro, como que é o passado, se tá tudo conectado. Tá parecido, né? Calma que tem mais. Quando você começa a assistir Corra, Lola, Corra... Ai, é muito chato falar Corra, Lola, Corra. Eu vou falar só Lola, tá? Quando você começa a assistir Lola, você descobre que a personagem tem só 20 minutos pra conseguir juntar 100 mil euros pra salvar a vida do namorado. Começa com a Lola correndo que nem uma louca procurando dinheiro e ela vai até o pai. Esse pai tem uma amante que fica o tempo todo perguntando pra ele: "Você me ama?" Acho que você lembra de onde é isso, né? E aí, beleza, ela não consegue o dinheiro com o pai, só que ela descobre que ela não é filha dele, porque ele simplesmente joga isso na cara. E essa questão familiar vai se repetir em vários outros momentos do filme. E assim, uma das coisas mais legais de Dark é a questão familiar. E aí você continua assistindo ao filme e sempre que a Lola passa por uma pessoa ou esbarra nela na rua, você vê uns flashes da vida dessa pessoa. E aí você não sabe se você tá vendo passado, presente ou futuro, mas isso vai ser mais importante lá na frente. E aí beleza, a Lola continua correndo que nem uma louca porque o filme é basicamente sobre isso. E quando ela finalmente chega perto do namorado, a tela divide
E aí você vê o que a Lola tá fazendo e o que o namorado tá fazendo. E aparece também um relógio. Acho que é a coisa mais clássica de Dark, é essa tela dividida, né? E isso sem contar que volta e meia toca uma música que parece não fazer sentido nenhum. Ai, gente, ainda tem uma velhinha que, meu Deus do céu, assim que eu olhei, eu pensei na Cláudia. Essa velhinha, ela aparece primeiro pro namorado da Lola, ela vai voltar a aparecer em algumas outras vezes e ela com certeza sabe muito mais que todo mundo que tá ali junto. A câmera parou de gravar, aí eu fui direitar e dei um chute no tripé. E tá passando um avião. E aí, beleza, a Lola resolve esse negócio do dinheiro com o namorado. Ela leva um tiro e morre. Só que ela não aceita morrer. E quando ela não aceita morrer, o tempo volta. E volta tudo pro início da história. E a gente vê tudo de novo, só que de uma outra forma. E então, quando a história volta, a gente entende um pouquinho mais sobre a linha temporal do filme. Porque lembra que eu falei que a gente via umas pessoas e a história delas sempre que a Lola esbarrava? Então, essas pessoas a gente volta a ver as histórias, só que são realidades alternativas. E a gente não sabe se o que mudou foi a linha temporal ou a realidade delas. Se a Lola esbarrar ou não nessa pessoa, mudou alguma coisa no futuro dessas pessoas. Ou no passado. Essa questão do passado, presente e futuro é tão importante no filme quanto em Dark. A história se desenvolve, tudo dá errado de novo, só que dessa vez quem morre é o namorado da Lola. E de novo, ele não aceita morrer e tudo volta desde o início. E é nessa terceira vez que a história volta que a gente entende de verdade como funciona essa conexão das três linhas temporais. Primeiro, porque a velhinha sabe de tudo e ela que é a causadora de tudo dar certo dessa vez. Sem contar com ela, porque pra mim ela é a Cláudia. Na segunda versão da linha temporal, a Lola faz um assalto e ela olha pro segurança com um olhar de desprezo muito forte. E na terceira linha temporal, onde nada disso acontece, ela dá esse olhar pra ele e ele lembra da segunda vez que isso aconteceu. Ele lembra da segunda linha temporal. E é muito parecido com Dark, quando eles têm aqueles déjà vus o tempo todo. Me lembrou muito da Hannah, quando ela viu o Mikkel na segunda temporada e lembrou do Mikkel que ela conhecia quando era adolescente. Porque afinal, eles eram a mesma pessoa. E assim, gente, eu não assisti a Lola pensando em Dark. Eu assisti ao filme sem saber absolutamente nada da história e enquanto eu tava vendo, eu comecei a captar algumas coisas e ter aquela ideia de eu já vi isso antes. Isso não é ruim, tá? Inclusive, vamos falar agora do outro filme que é muito parecido com Dark. Ai, meu coluna. Donnie Darko. O filme de 2001, dirigido pelo Richard Kelly, é um clássico cult e tem muita coisa parecida com a série. De novo, a gente vê mais uma produção que usa o tempo como enredo principal e o tempo é usado pra salvar a vida dos personagens que são importantes pros protagonistas. Tem uma velhinha maluca, tem conflitos familiares, tem uma trilha sonora diferenciada. E o tempo em Dark é muito parecido com o tempo em Donnie Darko. Talvez a coisa mais parecida de Donnie Darko em Dark é a roupa do Mikkel quando ele desaparece. É a mesma roupa que o Donnie usa na festa fantasia. Mas também vale lembrar que Dark também tem alguns elementos iguais a Donnie Darko. O livro sobre a viagem no tempo, os sonhos, presságios, déjà vus com relação a outras realidades vividas, a base histórica e bíblica, o nome Gretchen, que não é o nome mais comum no mundo, tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, os cientistas que aparecem em quadro de TV explicando um pouquinho sobre fatos que acontecem na série, os personagens principais que são considerados perturbados porque tomam remédios psiquiátricos e, principalmente, o fato das duas histórias se passarem numa cidade pequenininha que parece que tá todo mundo conectado por um elo muito maior. E também vale lembrar que tanto o Jonas quanto o Donnie perceberam que a vida deles estava errada, que eles não faziam parte daquela linha temporal e que eles aceitaram a morte para poder livrar as pessoas que eles amavam daquela confusão toda. Inclusive, eu peguei essa inspiração do Pipocando, eles fizeram um vídeo muito mais elaborado falando de Dark e Donnie Darko, mas assim, a parte do Lola é 100% minha, tá? Então, gente, Dark tem sim várias alusões a outras obras. E isso
não é um problema. Na verdade, é muito legal quando a gente descobre que os criadores pegam referências de outros lugares e a nossa experiência fica muito mais divertida quando a gente tenta pegar esses easter eggs. Dark tem sim vários méritos próprios. Eles criaram a questão dos 33 anos, eles dissecaram questões físicas sobre determinismo, filosofia, eles trabalharam a questão de árvore genealógica como ninguém nunca fez antes. E sem contar com toda a trilha sonora, a direção, a fotografia, que é incrível, explode a nossa cabeça sempre que a gente assiste um episódio. Então não tem nenhum problema de Dark ter várias semelhanças com outras obras, porque eles conseguiram apropriar de uma forma completamente original e modificar tudo aquilo que a gente já tinha visto antes. E aí? Tá com saudade de Dark? Eu tô morrendo. Se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouquinho nos comentários. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Um beijo e a gente se vê. Oi, gente, meu nome é... Ai, estalei. Ai, meu roteiro. Meu roteiro. Quando você começa a assistir Lola, você pensa... Avião... E então, quando... Ai, que saco! Para, respira. Esqueci o que eu tava falando.